Oi, sejamos todos bem-vindos ao nosso simpósio Desenvolvimento Regional na Amazônia e Ocupação do Espaço Rural. Meu nome é Francisco Haroldo Vasconcelos de Oliveira, eu sou do Nordeste, nascido no Buriti, do Maranhão, e pequeno fui para Fortaleza, no Ceará, estado vizinho. Esses fluxos migratórios do Nordeste, né, que ainda persistem, sempre buscando novos caminhos. Do Maranhão ali, já com a economia, né, o curso de economia, eu sou economista, sou membro do Conselho de Economia aqui de Rondônia e já tive o privilégio também de ser representante do nosso estado no Conselho COFECOM, Conselho Federal de Economia, nos anos de 2008 e 2009. E hoje nós estaremos falando, dentro do nosso simpósio, sobre planos de desenvolvimento regional. A esperança é que nesses 25 minutos nós possamos apresentar alguns pontos sobre essa questão do conceito, do formato no Brasil dos planos de desenvolvimento regional, e lá, já no final da nossa conversa, da nossa apresentação, falar sobre o novo programa de desenvolvimento regional, desenhado cientificamente, né, para os estados do Amazonas, aqui do estado do Acre e o estado de Rondônia, que nós chamamos de projeto AMACRO. Para isso, nós vamos fazer um pequeno tempo de conceito aqui junto com todos vocês que nos assistem no dia de hoje, e para facilitar os questionamentos dentro do nosso simpósio. Eu gostaria de fazer com vocês, então, essa pequena introdução a esse tema de planejamento. Vocês acompanham aí nesse slide. Ele está com a letrinha um pouco pequena, mas nós podemos recorrer ao nosso conhecimento tecnológico ali, ó, e vocês podem ampliar, talvez vocês possam ampliar um pouco aí. Eu que já passei dos 50, eu sempre amplio a letra e já usando óculos também há 6 anos. Vocês mais jovens não precisam disso e o pessoal da minha idade e acima já sabe do que eu estou falando. Então, vamos lá. O desenvolvimento regional é o fornecimento de uma ajuda, de um apoio, de uma assistência do governo federal às regiões geográficas do nosso país, que em algum determinado momento estão menos desenvolvidas economicamente. Eu digo determinado momento porque tudo em economia, tudo em desenvolvimento, tudo em cultura, ela depende do tempo. Depende de um tripé muito importante, que é o Estado, né, que é a questão, efetivamente, das proposições que há dentro de um recorte geográfico. Então, nós temos no Brasil o PNDR. Né? O PNDR é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que, no começo desse governo atual, em 2019, foi atualizada. Novo governo, novas metas, né, novas visões, é lógico. E no decreto 9.810 de 2019, esse PNDR, ele representa para nós o instrumento que baliza a ação do governo federal nessas regiões. Sempre em busca de quê? O princípio mais importante da integração regional, da manutenção, através, inclusive, lógico, da Carta Magna, da nossa Constituição, da unidade federal com todos os estados. E, lógico, cada região tem um bioma, cada região tem uma vocação ou várias vocações. E o ente governo federal, através dessa política pública, através do programa PNDR, ele aloca recursos técnicos, recursos de pesquisa, recursos de registros históricos e os recursos no orçamento da União para que possa promover o nivelamento das desigualdades econômicas e sociais. A estratégia de implementação da política
trata de desenvolvimento regional como um projeto de âmbito nacional. Quando os projetos de governo são apresentados na Câmara, no Congresso Nacional, é fato que os representantes do povo de um país como o Brasil, de dimensões continentais, o Brasil é enorme, né? E o Brasil tem suas peculiaridades. É fato que no momento em que o Executivo apresenta os seus programas, os seus planos de desenvolvimento regional, várias pessoas que representam localidades específicas, regiões específicas, fazem o debate. E muita gente, às vezes, em Brasília, no afã de desenvolver apenas ali um determinado recorte geográfico, eles demoram um pouco a compreender que o regime do PNDR, ele é um projeto de âmbito nacional. É conceitual. Por quê? Porque o desenvolvimento de um projeto, de um plano de desenvolvimento, de um programa de desenvolvimento regional, ele precisa exatamente desse debate. O Poder Executivo apresenta, dentro das normativas do planejamento do Plano Plurianual, que é o PPA, que nós conhecemos, dentro da LDO de cada ano, que são as diretrizes do orçamento, e, logicamente, sempre no final de cada ano, dentro desse regime legal, nós temos a aprovação da lei do orçamento anual. Então, há nesse ínterim, sempre de 4 em 4 anos, um plano plurianual composto dos orçamentos localizados em vários ministérios e, efetivamente, para promover o desenvolvimento de uma microrregião composta por alguns municípios, ou da união entre 2, 3 estados, é imprescindível que haja, por parte da União, a identificação dos recursos no orçamento. Então, o PPA do governo é esse instrumento que nós conhecemos, que baliza, efetivamente, o aporte de recursos públicos a nível federal, que os estados e os municípios pertencentes a um projeto de desenvolvimento regional seguem um alinhamento. Então, há a proposta, né, pela União, necessariamente o alinhamento com os estados, aí os governadores, né, os executivos estaduais são imprescindíveis, e os presidentes de assembleia também, em cada um dos estados, como também no desdobramento natural do orçamento público a nível local, o prefeito de cada localidade e os presidentes de Câmara de cada município são essencialmente atores muito importantes. Eu estou falando agora, nessa introdução, em relação ao poder público. Por quê? Porque, como a gente viu já agora nessa definição, no conceito, para que um determinado local, um determinado recorte geográfico possa apresentar um programa de desenvolvimento regional, ele nasce efetivamente no local, na microrregião, no estado, mas ele prescinde de uma negociação a nível federal. Então, no Brasil, por legislação, por cultura de orçamento público, todos os programas e projetos de desenvolvimento regional, eles passam pelo crivo, logicamente, do Congresso Nacional, aonde vão nascer, ser registrados e ser alocados os recursos devidos no plano plurianual do governo e na lei do orçamento anual. No próximo slide, a gente consegue observar, e eu fiz um apanhado esse ano de informações no próprio plano plurianual do governo federal, aonde a gente consegue, ainda no conceito, a gente consegue perceber quais são os fatores comuns observados lá em 2019, quando o atual governo fez algumas propostas e algum realinhamento. Os fatores mais comuns observados para a necessidade de o governo apresentar, articular programas de desenvolvimento regional é que as economias, elas são muito dinâmicas e em alguns espaços menos desenvolvidos, né, a gente consegue perceber que alguns municípios e alguns estados, eles estão fora da média nacional desse desenvolvimento. O IDH é baixo, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDEB é relativamente baixo, dos fatores de acompanhamento desse alinhamento da média nacional de desenvolvimento,
E o governo federal, ele diz no seu documento que existe um baixo dinamismo, né? Um dinamismo econômico na localidade, naquela região, que, logicamente, são por fatores internos, fatores culturais, e muitas vezes por falta de atenção exatamente do orçamento federal, de uma composição política da bancada federal. Eu estou falando aqui agora especificamente sobre o caso da Amazônia. A Amazônia, ela tem alguma dificuldade na sua parte sul da Amazônia, que eu quero dizer representado geograficamente pelo estado do Amazonas, o estado do Acre e o estado de Rondônia. Você dá uma olhada no mapa da nossa Amazônia, então você percebe que eu estou falando sobre essa condição de pouco desenvolvimento. Olha o documento do governo federal explicando para a gente, em razão, às vezes, esse baixo dinamismo aqui, em função de legislação ambiental, todos nós aqui no Brasil sabemos, uma legislação ambiental muito rígida, e o bioma da Amazônia sempre sofrendo pressão, o governo federal sofrendo pressão internacional com relação às nossas riquezas naturais, hídricas, o nosso dinamismo de adensamento ou não adensamento populacional. A ponto de que eu queria rememorar com vocês aqui rapidamente, nós estamos falando aqui basicamente dos últimos 30, 40 anos, mas em 1992, já vai fazer o quê? 40 anos, houve no Rio de Janeiro um encontro mundial sobre essa questão do clima, essa questão ambiental, efetivamente focado na Amazônia. De lá para cá, as pessoas no mundo inteiro têm cobrado e têm anunciado que nós, por exemplo, na região do Amazonas, ou na região dos rios, na região que compõe aqui especificamente o sul da Amazônia, a gente não pode, a gente não deve ter esse dinamismo produtivo. O que, na verdade, se torna, a meu modo de pensar, um pouco engessador desse desenvolvimento. Então, você observa que, entre tantos fatores comuns observados, especialmente aqui na Amazônia, nós temos, além das nossas dificuldades internas, né, nós temos dificuldades de caráter internacional. É muita gente de outras nações que apontam algumas soluções ou dificultam soluções aqui para o lado do caboclo da Amazônia, para o gestor público da Amazônia, alegando sempre a questão da legalidade, né, ou de um patrimônio humanitário. Mas longe dessa contenda ou dessa dificuldade, a gente pode efetivamente ver que como a gente pode transformar essa realidade. No documento, ali de novo, eu falando do documento do governo federal de 2019, no documento lista algumas das causas que dificultam a promoção desse desenvolvimento aqui, especialmente na Amazônia. Eu vi no documento da União que nós temos mais de 20 causas listadas ali que dificultam, de alguma forma, a existência de programas de desenvolvimento aqui nos últimos anos para a Amazônia, além da questão ambiental e dessa interlocução internacional, né? Nós temos ali, olha, a insuficiência na dotação de requisitos para o desenvolvimento da produção nas regiões menos desenvolvidas, uma infraestrutura frágil, produtiva frágil e uma reduzida oportunidade de desenvolvimento. Acabamos de falar, né? Segundo ponto, o conjunto das cidades que compõem aquela região não cumpre o papel de estimular a interiorização. Então, você acaba vendo num recorte geográfico algumas cidades com maior dinamismo, talvez por questões de gestão política ou ocorrem mais investimentos privados em detrimento de outros municípios do grau de especialização na produção ou de investimentos. O terceiro item é que, em determinada região geográfica, existe uma espécie de desarticulação. Os municípios, né, às vezes a visão das prefeituras, ou às vezes, infelizmente, alguma ausência de incentivo fiscal e tributário, algum atrativo para que empresas possam se... A visão mesmo de gestão pública nos municípios, elas chegam a não formar uma rede.
existe uma disputa, né? Uma disputa numa determinada região geográfica de muitos municípios, e essa disputa faz com que perca muita energia, quando, na verdade, uma forma de corrigir isso, de implementar isso, seria uma atuação em rede, que é o que recomenda os princípios de desenvolvimento regional, que os municípios possam trabalhar em consenso, inclusive alinhando os seus planejamentos locais e os seus planos plurianuais. É o fato, né? Porque vai ter a necessidade de investimento, aplicação de recursos públicos, além, logicamente, de atrativo para a presença de recursos privados em pequenos projetos, né? Especialmente ali na agricultura e na pecuária, para desenvolver o dinamismo da economia rural. O item 4, também listado pelo governo federal em 2019, as desigualdades no direito e no acesso à cidade e aos serviços de bem-estar. Então, aí a gente está falando do óbvio, né? As cidades, às vezes, não oferecem a saúde com qualidade, uma educação que desenvolva talentos locais, né? Que absorva pensamentos que vêm de fora, dentro daquele município ou daquela região. Segurança pública, a gente tem percebido nos últimos 10 anos no Brasil inteiro, no interior do Brasil, a questão da política de segurança pública tem sido um entrave e, logicamente, a questão do saneamento. Um item 5º também é a desarticulação de políticas federais. Por isso que a apresentação de projetos de desenvolvimento regional em Brasília, a defesa pela bancada federal, por exemplo, do Estado, ou dos 2, 3, 4 estados, dos municípios em Brasília em relação a um plano bem elaborado, que faça a unidade naquela região geográfica, é muito importante. Sem essa articulação política, os recursos que são centralizados via de lei nos ministérios, eles não descentralizam, eles não descem ao nível dos municípios. E aí, realmente, é uma causa que dificulta a projetos de desenvolvimento regional emplacar suas metas e seus resultados. E, por último, eu queria listar aqui com vocês, são vários, mas eu listei apenas 6. Item 6, é a frágil capacidade institucional e administrativa dos entes subnacionais. Leia-se, equipes, às vezes, nos estados, equipes técnicas em alguns municípios, e um maior entrosamento, exatamente, do poder público estadual, daquela região geográfica, especialmente dos municípios, inclusive com o poder econômico local. Uma dispersão de energia e uma duplicidade, muitas vezes, de atividades em que essa energia que poderia ser alinhada e alocada para o cumprimento de metas de um projeto de desenvolvimento que alinhe mais municípios, ela se torna fraca. Então, a gente pode acompanhar, então, agora, no próximo slide, a gente pode acompanhar, então, agora, quais são essas forças sociais e econômicas que nessa região nossa aqui da Amazônia, eu gostaria de citar agora, enquanto a gente absorve um pouco desse texto aí no slide, eu quero falar para vocês que aqui, por exemplo, um exemplo prático de 3 programas de apoiamento do governo federal e também de recursos internacionais que já foram colocados, por exemplo, no estado do Mato Grosso e o estado de Rondônia. O programa chamado Polo Noroeste. Nós estamos falando de 40 anos atrás, olha só. Em 1981, o governo federal brasileiro criou e implantou o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, o chamado e conhecido Polo Noroeste. Quem ainda não alcançou falar sobre o Polo Noroeste, você digita no Google e dali vai ter várias citações, vai ter o projeto lá, o desenho, e você vai perceber que o centro e o objetivo desse grande programa 40 anos atrás era absorver o fluxo migratório de maneira coordenada e sustentável que estava vindo do Brasil para o Mato Grosso, para a região de Rondônia e do Acre, como desbravadores. Entre a década de 70 e 80, o governo federal observou que era muito importante organizar e articular as forças dentro de um grande programa regional. Então, aqui, já encostando no sul do Amazonas, aqui no sul da Amazônia, perdão, nós já temos há 40 anos um registro de um grande programa, que foi o Polo Noroeste. E o grande objetivo dele foi ligar Cuiabá a Porto Velho, através
da construção da BR-364 e, logicamente, de Porto Velho até a capital do Acre, Rio Branco. Para quem não tem essa informação, o trajeto rodoviário que liga Cuiabá a Porto Velho tem 1.400 quilômetros, 1.444 quilômetros. E aqui já de Porto Velho, a nossa capital de Rondônia, para a capital do Acre, Rio Branco, a BR ela tem mais 500 quilômetros. Então, você vê a magnitude de uma ação concentrada dentro de um programa de desenvolvimento regional que ligou 3 estados. Na sequência, nós tivemos aqui nessa região, e muito especificamente em Rondônia, agora eu falo do estado de Rondônia, nós tivemos na década de 90 o investimento de 228 milhões de reais, 228 milhões de dólares em 5 anos, e mais foram 6 anos, efetivamente, de pesquisa, de estudo, onde o grande objetivo do Planafloro, você também que não conhece ali o programa Planafloro, você, logicamente, usa o nosso Google, a ferramenta extraordinária de pesquisa rápida, onde você vai ter registros acadêmicos do próprio governo federal, do Banco Mundial, que foi o grande ofertante de recursos para a consolidação do Planafloro. Dentro do Google, você pode fazer essa pesquisa complementar. Mas o Planafloro, ele produziu ao longo desses 6 anos, tá certo? Ele produziu na década de 90 um tesouro maravilhoso para o estado de Rondônia e, logicamente, para o Brasil, para a região amazônica, que é estudos técnicos que foram desenvolvidos, científicos que foram desenvolvidos, que balizou a descoberta da grande vocação do estado de Rondônia. E quais eram naquela época, quais são hoje esses produtos agropecuários que fortalecem, por exemplo, nas datas de hoje, já nessa década, a cadeia leiteira de Rondônia, com mais de 3 milhões de litros de leite dia. Nós temos aqui hoje, depois desses 40 anos, desses estudos fabulosos, desse programa do Planafloro se transformar nesse balizador, nós temos o quê? Nós temos 70 laticínios instalados, gerando oportunidade de trabalho e renda para 36 mil famílias rurais. Nós temos hoje 21 frigoríficos com selo de inspeção federal instalados em Rondônia, que abatem aí mais de 2 milhões de cabeças de gado ano, também gerando oportunidade de emprego e renda em mais de 12 municípios aqui. E tudo isso se deveu ao longo do tempo da existência desses programas de desenvolvimento regional. Nós estamos falando agora do Planafloro. Eu queria também dividir com vocês um grande produto do Planafloro, que é uma ferramenta especial aqui para Rondônia e que está sendo também realizada em vários municípios e vários estados nos últimos 13, 14, 15 anos, por causa desse exemplo aqui de Rondônia, dado na década de 90 para o começo desse milênio, que é o zoneamento socioeconômico e ecológico. Então, o zoneamento socioeconômico e ecológico aqui de Rondônia já sofreu, inclusive, o ano passado, a apresentação de umas modificações nas suas legendas e nas suas zonas e subzonas, aonde a Assembleia Legislativa, ao longo de 6 meses, de maneira bastante responsável, fez com os técnicos do governo e consultores contratados uma grande revisão. O mapa de Rondônia foi redimensionado, foram criadas novas subzonas, aonde nós temos uma área dentro do mapa do estado de Rondônia, nos municípios, que são 52 municípios, aonde o poder público visualiza a melhor necessidade de fiscalização ambiental e aonde o poder privado observa, reconhece e faz a aplicação dentro da legalidade dos recursos para a manutenção de produtos agropecuários já dentro do nosso player e de novas pesquisas, tanto na área mineral, vegetal, como na produção animal, para, logicamente, manter os níveis de emprego, renda, o retorno social que a aplicação de recursos públicos e privados acontecem dentro desse contexto. O zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, ele foi aprovado pela primeira vez no ano de 2001 pela Assembleia Legislativa e já sofreu 2 aproximações, terceira revisão, e, na verdade, se torna como um grande instrumento de desenvolvimento regional aqui para o estado de Rondônia.
Agora a gente chega na linha do tempo, num grande programa, que é o programa novo, proposto, nesse slide que a gente vai ver agora, do projeto Amacro. Eu gostaria que nós pudéssemos passar para o próximo slide, para a gente poder falar um pouco e rapidamente sobre esse novo projeto que surgiu ali, você pode acompanhar, já entre 2016 e 2017, são ideias comuns entre os 3 estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia. Os estudos foram realizados cientificamente em questão de solo, clima, bioma, vegetação e compostos econômicos ali pela Embrapa. Esses estudos já foram apresentados no ano de 2019 aos governadores e a vários prefeitos. As 3 assembleias legislativas, tanto do Acre, do Amazonas, como do estado de Rondônia, já estão conhecendo agora, depois da pandemia, né? Nós tivemos um grande intervalo ali, que foi 2020, depois da pandemia, agora em 2021, nós estamos continuando apresentando, motivando, falando sobre a importância do projeto Amacro, que é um grande programa de desenvolvimento um nome dele é Zona de Desenvolvimento Sustentável, para 38 municípios dos 3 estados. E, lógico, a SUFRAMA, a SUDAM, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, o SEBRAE e as universidades. E eu queria citar as 3 federações, a Federação de Agricultura do Estado do Amazonas, a Federação de Agricultura do Estado do Acre e a Federação também de Agricultura e Agropecuária do Estado de Rondônia, como grandes motivadores e grandes motores dessa ideia maravilhosa do novo projeto de desenvolvimento regional, agora sim, Rondônia, Acre e Amazonas. Você pode acompanhar aqui, nesse mapa proposto, que está descrevendo o nome, efetivamente, do projeto Amacro, como Zona de Desenvolvimento Sustentável, e essa palavra ela não está aí à toa. A Embrapa fez um excelente trabalho, a SUFRAMA também, efetivamente, as universidades dos 3 estados, para que nós pudéssemos juntar toda a teoria econômica, toda a teoria científica e todas as informações de pesquisa de bioma, de clima, de vegetação, da dinâmica social, da ocupação dos últimos 40, 50 anos nessa região, e a proposta é de um programa de desenvolvimento regional que possa levar em caráter de sustentabilidade, com dados científicos, né? Repito mais uma vez, para 455 mil quilômetros quadrados. É uma área bem considerável que junta ali o sul do Amazonas e a região de fronteira do norte de Rondônia com a parte oeste, né, do estado do Acre, inclusive, lógico, a capital do Rio Branco e a capital de Porto Velho. Você vê que é um dinamismo muito interessante, geograficamente falando, para quase 2 milhões de pessoas, e aí você pode fazer um cálculo rápido, que esse trabalho é, logicamente, aplicado à economia rural, com técnicas sustentáveis, com todo o conceito científico de sustentabilidade, que efetivamente vai trazer, nesta década, um grande conceito para o mundo inteiro de que o Brasil, sim, sabe e deve proteger e produzir com qualidade e com sustentabilidade dentro da Amazônia. Eu queria rapidamente falar para vocês também que este projeto está no meu livro, meu novo livro, edição 2021, é o livro Propostas para o Brasil desta década, onde nós temos um capítulo falando sobre o projeto Amacro, esse projeto de desenvolvimento regional, novo projeto de desenvolvimento regional para 3 estados, Amazonas, Acre e Rondônia. Com isso, eu finalizo a minha fala e gostaria de deixar para vocês um grande abraço, esperança de que esses minutos aqui dentro do simpósio Desenvolvimento Regional da Amazônia e Ocupação do Espaço Rural tenha contribuído e aguardamos os desdobramentos. Grande abraço, tudo de bom.